O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, repita comigo, eu sou. Essa é a minha mensagem, é isso que eu tenho para falar aos irmãos nessa noite. O verso, eu estou aqui no verso 62. Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Olha o que Jesus falou. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Porque ainda precisamos de testemunhas. Vocês ouviram blasfemar. Qual é o parecer de vocês? Olha o que começaram a fazer com Jesus, meu irmão. E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, em Jesus, a cobrir-lhe o rosto e a bater nele, dizendo, profetize. Então vendaram Jesus e começavam a bater nele, dizendo, você é profeta de verdade? Profetiza agora então, quem foi que te bateu? Adivinha aí. Começaram a maltratar Jesus. E os guardas davam-lhe bofetadas. Amém? Essa passagem, do 53 ao 65. Domingo que vem, ou na próxima sexta-feira, nós pregaremos sobre Pedro negando a Jesus. Mas aqui estamos falando de Jesus diante do Sinédrio. Os irmãos estão me acompanhando, estão acompanhando toda a trajetória, né? Não sei se você tem experiência na igreja, mas você está vivendo algo único. Você está acompanhando aí uma série de pregações, vocês que estão vindo todo domingo, uma série de pregações de sexta-feira, que está levando vocês para dentro da história. Nós estávamos com Jesus na Santa Ceia, nós estivemos com Jesus no Getsemane, onde eu preguei e falei sobre Judas chegando e traindo Jesus. E agora, depois de prenderem Jesus, nós chegamos com Jesus diante do Sinédrio. E Jesus ainda vai passar por alguns pontos. Do Sinédrio ele vai ir para Pilatos, Pilatos vai mandá-lo para Herodes, Herodes vai retornar a Pilatos, onde Pilatos, cedendo à pressão do povo, vai soltar Barrabás e vai prender Jesus e acusá-lo e condená-lo à morte por crucifixão. E aqui diante do Sinédrio, Jesus diz algo impressionante no verso 62, que é a minha pregação, que é o que eu quero destacar nesse texto. O sumo sacerdote pergunta no 61 se ele era o Filho de Deus, se ele era o Cristo. E Jesus diz, a primeira coisa que Jesus diz, eu sou. Aqui no nosso português talvez não dê para ver muito direitinho, mas no idioma original, no grego do Novo Testamento, que é a língua original em que o Novo Testamento foi escrito, normalmente a gente usa só o sou, a gente não usa o eu, quando a gente está falando normalmente. Quando a gente quer enfatizar a nós mesmos, a gente coloca o eu, que é o ego. Então fica ego em mim, em grego. Então Jesus aqui, no idioma original, ele utiliza o ego, dizendo, sim, eu e somente eu, em todo o universo, eu e somente eu, dentre todos os homens que estão aqui, sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dizendo isso, Jesus não está respondendo apenas uma mera pergunta ou uma curta pergunta. Quando ele diz que ele o é, eu quero dividir essa pregação em 3 partes. A primeira é na frase eu sou. E o que esse eu sou de Jesus transmite para nós. Você muito bem sabe que quando Adão pecou, a morte entrou no mundo. Quando Adão desobedeceu a Deus no Éden, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, cedendo, primeiramente Eva desobedeceu, Eva deu ouvidos à serpente, e Eva deixou-se seduzir pela serpente e entregou a maçã para Adão. Presta atenção. Adão, então, que era o que tinha responsabilidade, que deveria dizer para ela que não deveria fazer, cede à pressão da mulher e também desobedece a Deus. Os dois desobedecem, os dois têm responsabilidade pelo seu erro, mas principalmente Adão. E a partir daquele momento a morte entra no mundo, o que Deus havia dito que iria acontecer. Adão, não coma desse fruto, porque no dia em que você comer dele, morrendo, morrerás.
Ou seja, a morte ela entra na humanidade, a partir da desobediência de Adão. Tanto é, como dizia um poeta, eu até tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu lembro dele, do poeta que disse isso. Cassiano Ricardo, poeta brasileiro. Eu lembrei da frase dele, depois fui procurar. Cassiano Ricardo morreu no século passado. Ele escreveu num dos poemas dele que desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. No momento que você nasceu da sua mãe, você começou a morrer. Alguém aqui entendeu? Você já começou a sua trajetória em direção à morte. Por exemplo, agora você está caminhando para a morte física. Você está caminhando. E a cada dia é um dia menos. Você está perto do dia em que você irá morrer. Fruto da desobediência de Adão. A morte entrou primeiro fisicamente. Quando você nasce, cresce, se desenvolve, a partir de um dado momento da sua vida, a morte começa a atacar os seus órgãos, o seu corpo. Você começa a envelhecer, seus cabelos começam a ficar brancos, sua pele começa a ficar enrugada, os seus órgãos começam a não funcionar mais como era antigamente, suas costas começam a doer. É um processo natural do envelhecimento. Amém? Porque a morte está agindo no seu corpo. O que Cassiano Ricardo disse é verdade. A morte ela está agindo em você. Fisicamente, nós temos o legado da morte de Adão. Fisicamente. Emocionalmente é a mesma coisa. Nós estamos fadados à morte também, como seres humanos. Você pega uma criança, ela ri. Tem os bebês, né? Tem uma fase, as pessoas que já foram mães aí, não tem uma fase no início da vida da criança que ela ri para tudo? Acho que tem, né? Eu sei porque eu já tive, a minha irmã já foi bebê, que ela ri para tudo, né? Você faz qualquer coisinha, a criança já abre um sorriso, porque ela está aprendendo a rir, ela está aprendendo as emoções ali. Tem outra fase que ela chora por tudo, porque ela está aprendendo o choro, ela está aprendendo a tristeza, está aprendendo a rir, está aprendendo a se alegrar. Então ela é feliz com tudo. Qualquer coisa que você der para ela, a criança já está feliz. Ou triste. Quando começa a virar adolescente, começa a virar aquilo que nós às vezes chamamos de aborrecente, né? Um adolescente aborrecente. Já começa a não ser tão feliz com qualquer coisa. Quando é criança, você leva ali no McDonald's ali e fica alegre, né? Uma alegria, uma festança. Quando é adolescente, você pode dar, irmão, um tênis mais caro. Depois de 3 meses já está insatisfeito já com um tênis mais caro, que já passou, né? Já tem outro. Você dá o iPhone 10, já está querendo o iPhone 13 Plus, que o 10 já passou, faz 3 meses que já está inutilizável. Hã? E aí, começa a melancolia na vida da pessoa, quando é adolescente. E aí, emocionalmente, começa a morrer. Ela vai ter, ou ele vai ter, a primeira desilusão amorosa no colégio, na vida, né? Quem nunca passou por isso? Vai ter ali primeiro relacionamento que não vai dar certo, dependendo da pessoa. O primeiro choro, a primeira perda, a primeira derrota, não vai conseguir o emprego que queria, não vai passar no vestibular que queria. A primeira notícia não, vai crescendo, vai passar pelo primeiro aperto, vira adulto, vai passar pelo primeiro desemprego, pela primeira escassez financeira, vai ter os primeiros boletos a pagar, a primeira dívida, e vai carecendo emocionalmente a certo ponto de que pode desenvolver, se não for encontrada pelo Evangelho e por Jesus, um quadro depressivo. Motivado por uma perda, motivado pela morte que atua nas emoções dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse adulto. E vai morrendo. E aí desenvolve esses quadros melancólicos e depressivos que às vezes desembocam, principalmente na vida dos adolescentes. Se nós formos pegar um dado, você vai ver que existe um número massivo nos últimos anos de suicídio entre adolescentes. Porque a alegria que tinha quando era criança foi sendo afetada, o emocional daquela criança foi sendo afetado pela morte de Adão, e ela foi morrendo tanto fisicamente, quanto também no seu interior, foi morrendo emocionalmente. Aleluia.
Eu, pela graça de Deus, agora estou iniciando a faculdade de psicologia, diga amém. Juntamente com meu irmão, Deus me deu a graça, né, de estudar junto com meu irmão. Por que eu iniciei? Uma porque eu já gostava dessa área e outra porque eu sou esperto, né? Saiu um dado agora, depois de 2020, depois da pandemia, que os profissionais mais procurados desde 2020 foram os psicólogos. Nunca houve uma procura tão grande, tão massiva de psicólogos a partir da pandemia. Psicólogos para casais, principalmente. Quando o casal teve que ficar em casa 24 horas por dia, e aí começou a dar atrito, irmão. Imagina, né? Claro que vai dar. Porque aí imagina 24 horas com a pessoa ali, por causa da pandemia, né? Não podia sair para trabalhar. Começou a dar atrito, o casamento foi deteriorando, porque coisas foram aparecendo, coisas essas que não apareciam. Quando um ficava 8 horas fora de casa, para o trabalho, chegava só à noite. Então o número de casais que procurou ajuda psicológica aumentou massivamente. O número de pessoas que procuraram ajuda psicológica devido à relação, porque os filhos não podiam nem mais estudar, ficaram em casa e perceberam que a sua relação com seu pai e com a sua mãe não era aquilo tudo que aparentava ser. E a humanidade correu para esse mercado. Só você pesquisar. A partir de 2020. E pessoas também, devido à pandemia, sem sair, sem poder ter uma recreação, sem poder fazer uma atividade, começaram a perder o propósito da vida e ver que não estavam vivendo aquilo que elas pensavam que estavam, a felicidade que elas pensavam que tinham. Que antes elas saíam para uma noitada aí e enganavam a si mesmas, pensando que eram felizes. Saía com todas, bebia todas e enganava a si mesmo. A bebida, a mulher, o pecado, ele tem o poder de iludir a gente. Caso você não saiba. A droga também. O pecado em geral, qualquer pecado, a traição. A mulher que eu falei, porque eu falei isso porque eu sou homem, né? Não que a mulher seja algo ruim. Ou o homem também. For uma mulher que busca um homem. Eu digo assim, normalmente o homem trai com a mulher e a mulher trai com o homem, né? Por isso, é nesse sentido que eu estou falando. O fato de trair, de trair o cônjuge, né? Ou a busca em balada, noitada, enfim. Bebida, droga, vício, qualquer subterfúgio que a pessoa busque, tem o poder de anestesiar e dar a sensação de que ela está fora da tristeza na qual ela vive. É um escape que tira a pessoa daquela realidade. E a pessoa vicia no quê? Ela vicia no prazer momentâneo que aquilo traz. Ela não vicia na substância. Ela vicia no lugar para onde aquilo leva ela. Ele viciou no lugar para onde aquela substância, enfim, aquilo que ela fuma, ou aquilo que ela bebe, ou aquilo que ela faz, leva para ela, ou a noite para onde ele ou ela vai, tira daquela realidade de casa, da família, tira daquilo. Por isso que a pessoa vicia nisso. E isso é tudo um quadro de morte, oriundo de Adão. Pastor, eu estou achando que o senhor está saindo meio do tema do texto. Eu não estou, sabe por quê? Porque a morte, ela atua fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Caso você não saiba, se você não tem a Cristo, você vai morrer espiritualmente, eternamente, num lugar chamado inferno. Naquele local, o lugar de morte. A morte atua nesses aspectos até na vida de uma pessoa, até o momento em que essa pessoa encontra a Jesus Cristo. Ela entrou no mundo, mas quando o sacerdote pergunta para Jesus: você é o Cristo? Você é aquele que Deus prometeu que enviaria para pisar na cabeça de Satanás? Você é aquele o qual Deus prometeu que enviaria para acabar com o poder da morte? E Jesus diz: sim, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que tem a vida eterna. Eu sou aquele que tem o poder de acabar com o processo da morte na vida das pessoas, no casamento das pessoas, na família das pessoas. Eu sou aquele que tragou a morte, que venceu a morte na cruz, que vencerei a morte na cruz.
que arrancarei as chaves e a autoridade da morte na cruz, e ressuscitarei ao terceiro dia. E a morte não terá mais poder na vida das pessoas que me aceitarem. Pastor, como é que eu faço para acabar com o processo de morte que o senhor descreveu aí, que é terrível, pelo que eu entendi aqui? Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador de verdade. De verdade. De verdade. Não é assinar um cartão de membro de uma igreja. Isso não faz você salvo. Você tem que aceitar no seu coração e se converter de verdade. E ele que disse que é a ressurreição e a vida, vai dar um fim na obra da morte na tua vida, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge, na tua vida relacional, na tua vida emocional, na tua vida marital, na tua vida financeira. Quem está me entendendo? Jesus tem esse poder. Até porque ele disse, em João 11:25, ele disse que ele era a ressurreição. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Lázaro estava morto, eu já preguei Lázaro aqui, não sei se alguém lembra, alguém estava aqui. Eu preguei Lázaro, sobre Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus falou, Marta e Maria, acalmem-se, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Então é por isso que eu posso olhar para você, não sei qual é o seu quadro, não te conheço. Mas se você está num quadro de morte emocional, física, estou falando aqui de doença no corpo, doenças que aceleram o processo de morte, câncer, doenças terminais, eu posso olhar para essa sua doença, tanto física quanto emocional, e dizer, ainda que você esteja morto, você pode viver. Pelo poder daquele que é a ressurreição e a vida. Uma passagem conhecida, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebeu agora por que Jesus falou isso? Porque todo ser humano está caminhando para a morte, está morto. Emocionalmente, fisicamente, se não está fisicamente, está emocionalmente, e está caminhando para a morte. Mas ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida verdadeira, a vida eterna. Um dia eu vou pregar nessa mensagem, não vou me deter aqui nesse verso. Mas ele é a vida, ele diz que eu vim em João 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso significa o quê? Uma Shirenai lá, vou pegar uma moto aqui, né? Moto do meu pai, uma Shirenai na garagem, ou uma outra moto aí boa, umas 3, 4 motos na garagem. Vida em abundância, né? Uma caminhonete bonita ali, linda. Vida em abundância, uma casa com 2 andares, com suíte, com jacuzzi. Vida em abundância, né? Uma roupa boa, toda roupa de marca. Vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância ali. 10 mil, 15 mil na conta todo mês. Amém ou não amém? Não amém, né? Aleluia. Não amém. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando ele está falando desse tipo de vida, meu irmão, acho que você não está entendendo a mensagem. Ele está falando que ele está acabando com a morte espiritual e emocional no seu coração. Vida em abundância. Vida interior. Não adianta de nada você ter isso tudo que eu falei. Um monte de moto, caminhonete bonita, casa de 2 andares, casa com piscina, jacuzzi. Não adianta você ter isso se você está morto no seu interior. Não adianta. Não adianta você ter tudo isso. Isso não, quando um médico disser lá para você lá, ó, você está com uma doença, com uma doença cancerígena ou uma doença terminal, você tem 3 meses de vida. De que adianta você ter tudo isso lá em casa? Você vai dizer para o médico, não médico, mas eu tenho, olha o meu carro aqui. Pago 10 mil de IPVA do meu carro todo mês. Olha o preço do meu carro, olha a FIP do meu carro, médico. Não dá para me pagar um dia a mais de vida? Não dá para comprar, irmão. Não importa o quanto você paga de IPTU da sua casa. Isso não te compra um dia, 1 minuto sequer a mais de vida.
Quem está me entendendo, diga amém. Então eu não estou pregando contra enriquecer, muito pelo contrário. Eu já falei para os irmãos que eu estou escrevendo um material, um livro, que vai demorar ainda, porque eu estou escrevendo com calma, sobre prosperidade, dando segredos para prosperar, para dinheiro, estou falando de dinheiro, prosperar realmente, para poder ajudar a sua família, ajudar a igreja. Eu tenho certeza que todo mundo quer isso daqui. Dar um bem-estar para a sua família. Deus quer ver você prosperar. Por isso que Ele instituiu o dízimo e oferta. Princípios para que você prospere. A prosperidade, eu não estou pregando contra isso. Você pode ter uma vida boa, e tenha. Agora, o que eu estou pregando é, não coloque a tua segurança e o teu foco nessas coisas. Foque no principal, que é a vida eterna. Quem não tem Jesus vai morrer. Agora, quem tem Jesus, quem aceitou Jesus, irmão? Jesus prometeu vida boa nessa terra. Vai ter perseguição, vai ter tristeza, vai ter problema, mas Ele prometeu que estaria conosco na angústia. E Ele prometeu que depois dessa terra nós viveríamos eternamente com Ele. É vida em abundância, é vida sobrando, em abundância, transbordante de vida. Amém? Eu tenho Jesus, Billy, tenho Jesus, então eu tenho vida em abundância. É por isso que eu transbordo vida muitas vezes. É por isso que pessoas olham para mim, pastor, quando eu olho para o Senhor eu fico feliz, eu fico alegre, eu fico fortalecido só em olhar para o Senhor. A culpa não é minha, é porque o Jesus que está em mim me deu vida em abundância. E essa vida transborda para as pessoas que estão ao meu redor. É uma vida que transborda. É uma vida que você também tem que ter se você tem Jesus. Vai transbordar para os teus familiares, vai transbordar para os teus colegas de emprego, trabalho. Vai transbordar para essas pessoas a vida que você tem. Amém? É uma vida interior, uma satisfação interior. Independente do problema. As pessoas vão olhar e vão dizer, você está passando por tanto problema, tem tanta dívida, e continua feliz, alegre, indo na igreja. Você vai dizer, sim, porque a vida que eu tenho ela não é externa. Ela não é em coisas materiais que perecem, que enferrujam. A vida que eu tenho, ninguém pode tirar de mim. É a vida eterna. Aleluia. É uma vida que ninguém pode tirar do teu coração. Então quando Jesus diz que Ele está dizendo, eu sou a vida eterna. Quem percebeu que era tudo isso que Jesus estava falando quando Ele disse eu sou aqui, diga amém. Aleluia. Por isso que é importante você vir ouvir a pregação, né? Para eu explicar para você o que a Bíblia diz. Depois Ele diz ali, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens com os céus. Aqui Ele inverte um pouco, mas eu quero inverter. O que vai acontecer primeiro é Jesus vindo com as nuvens dos céus. E depois, todos os seres humanos verão Ele assentado à direita do Todo-Poderoso de Deus. Por isso que eu quero inverter. Jesus, Ele vai vir com as nuvens dos céus. Aqui está falando da volta dEle. Jesus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que vem para impedir a morte no teu coração. E eu consigo perceber pessoas recebendo vida nesta noite. Consigo ver no coração de algumas mulheres, alguns homens aqui. E Ele também é, número 2, o Cristo que voltará com as nuvens dos céus. Você está anotando aí, pode anotar. Número 1, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, a ressurreição e a vida eterna. E 2, Ele é aquele que voltará com as nuvens do céu. Está falando o quê? Está falando da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Repita comigo, Jesus vai voltar. Tem pessoa que não acredita nisso. Tem crente que não acredita nisso. Mas Jesus irá voltar. E a volta de Jesus será visível. Quando ele fala isso, ele está ecoando Daniel 7. Lá Daniel 7, depois você leia lá. Daniel 7 diz a mesma coisa, que o profeta Daniel viu o Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. Daniel 7, a partir do versículo... Deixa eu ver se eu acho para os irmãos aqui acompanharem. Ali, no versículo 13. Faça favor, irmã. Daniel 7, a partir do versículo 13. Eu acho que... Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha, olha ali. Eis que vinha com as nuvens dos céus uma pessoa como filho de homem. Jesus voltará com as nuvens dos céus. Isso está falando que a volta de Jesus será visível. Eu estava ministrando hoje no acampamento dos jovens, e eles estavam tirando algumas dúvidas a respeito da volta de Jesus.
E uma das dúvidas que eu tirei para eles foi que a Bíblia ensina que Jesus voltará visivelmente. Lá no ano 2000 foi lançado alguns filmes, não sei se você já era crente na época, eu lembro, né? Por exemplo, aquele filme Deixados para Trás. Quem já viu aquele filme? Tem algum que já? Só o pastor Vanderlei. É um filme antigo, né? E aqueles outros filmes antes propagaram a ideia de que quando Jesus voltar, por exemplo, você vai dormir com a sua esposa, digamos que ela seja cristã e você não, você vai acordar de manhã e vai estar só a roupa dela ali, né? Você vai, cadê? Só tá a roupa aqui. Cadê a pessoa? Vai sumir. Aí vai lá no quarto da filha, do filho, da criança, que a criança, se for criança pequena, vai subir. Tá só a roupa da criança lá. Significa que foi arrebatado, é o arrebatamento secreto. A Bíblia não ensina isso. Repita comigo, não. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a volta de Jesus será visível. A Bíblia diz, todo olho o verá. A trombeta tocará, você vai estar lá no teu emprego, vai estar aqui no culto, não sei onde é que você vai estar, não sei que dia vai ser esse. Mas diz que a trombeta vai tocar e se verá no céu um sinal como o do Filho do Homem. E todos vão sair de suas casas, todos vão olhar para o céu. E as nuvens, os astros do céu serão abalados. E verão no céu, como de uma extremidade a outra, do norte ao sul do céu, como está escrito, leste a oeste, um sinal do Filho do Homem. E todos o verão. Abre para mim Apocalipse 1, verso 9. Todos o verão. E todas as nações da terra se lamentarão por ele. 7. Todas as pessoas verão a volta de Jesus, irmão. Não é que a roupa vai sumir, você vai sumir, a roupa vai ficar, não. A Bíblia diz que todos verão a igreja sendo arrebatada e transformada com um corpo glorificado. Eu não sei se você tem fé para isso. Mas é algo sobrenatural. Eis que vem com as nuvens. Olha ali. Todo o olho o verá. Seu vizinho, seu patrão, seu amigo, seu filho, seu familiar, todo mundo. Todo olho o verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O que é aquilo dali? O seu familiar que não quer saber de aceitar Jesus? O seu vizinho que não quer saber de aceitar Jesus? O seu patrão, sei lá, que você conhece, seu amigo? Vai se lamentar, vai olhar Jesus voltando. E vai se lamentar, vai dizer, ah, se eu tivesse aceitado esse Jesus antes. Se eu tivesse dado ouvidos à minha mãe, ao meu pai, ao meu amigo, à minha amiga que tanto me convidava para ir na igreja. Está ali, ó, vai se lamentar. Ah, se eu tivesse dado ouvidos àquele pastor do Tararé, magrinho, chato. Ah, se eu tivesse dado ouvidos àquele jovem. A pessoa que não aceitou, que não aceita a minha mensagem, várias pessoas, essa igreja, se cada pessoa que já pesou aqui, tivesse aqui agora, ia estar transbordar lá, né, para a rua lá fora. Mas por que muitas pessoas vêm e decidem não aceitar? Porque elas decidem não aceitar. A mensagem que eu dou é clara e simples. Tanto é que você ficou, você aceitou, você recebeu no teu coração. Alguns abrem o coração, outros não. Por quê? Porque essas pessoas rejeitaram o Filho de Deus. E nesse dia, essas pessoas vão olhar e vão se lembrar daquele culto. Vão se lembrar daquele dia que convidaram ela para ir na igreja, ele, e ela não aceitou, não quis saber. Não quero saber de igreja, de pastor, não quero saber nada disso. Vou viver minha vida. Ah lá, vão ter aqui. Se lamentarão. Ah, se eu tivesse ido na igreja. É isso que está falando, se lamentarão. E não vai ter mais chance, irmão. A chance é agora. A chance de aceitar Jesus, de se converter é hoje. Nesse dia não vai ter mais chance. Jesus já vai ter voltado, a igreja vai estar subindo e não vai ter mais chance. É por isso que você tem que convidar as pessoas para vir. É por isso que nós evangelizamos, pregamos. É por isso que é urgente que você convide, evangelize, não sei, fale de Jesus e traga essa pessoa à igreja. É por isso, porque elas não terão outra chance a partir do momento que Jesus voltar nos ares. Não haverá. Apenas haverá lamentações. Essa mensagem é forte, eu sei, mas é a verdade. Se lamentarão. Então, Jesus voltará, é isso que ele está dizendo. Que ele voltará e a volta de Jesus será visível.
A terceira coisa que Jesus disse, para mim encerrar minha mensagem, lá em Marcos 14, ele diz que, no verso 62, que ele virá com as nuvens dos céus e todos verão assentado à direita do Todo-Poderoso. Aqui não está falando dos crentes, ele está aqui falando do tribunal, aliás, do juízo do grande trono branco. Jesus assentado à direita do Todo-Poderoso. Eu creio, ele não deixa claro isso, mas olhando o contexto, eu acredito que ele esteja falando do juízo, do grande trono branco. Nesse juízo, os crentes não estarão. Esse momento em que Deus se assentará para julgar as nações, para julgar os mortos, todo o ser humano que já morreu na face da terra, sem Jesus, será ressuscitado e ficará diante do trono dele, e ele, como juiz, irá julgar toda a humanidade. Ele fala: vocês verão a mim como um juiz. A gente chama isso de juízo final. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. Você que é crente mais antigo sabe, né? O juízo final. O que é o juízo final? Não é para os cristãos. Os cristãos já têm a salvação garantida. Amém? A gente já vai estar feliz com Jesus no céu, irmão. Por isso que é melhor você ser cristão, né? Agora, o juízo final só vai passar... Por exemplo, se você é cristão, não tenha medo do juízo final. Você não vai passar por esse momento. Você sabia disso? Você não tem que ficar assim... Se você é cristão batizado, você não tem que ficar assim... Ah, mas e se eu morrer agora... Deus vai me julgar e vai me colocar numa balança, né? Quantos cultos eu fui e quantos cultos eu faltei. E aí, se der mais cultos que eu faltei do que cultos que eu fui, eu vou para o inferno. Não vai ser assim, irmão. Se você tem Jesus, o céu está garantido para você. Amém? Quem que ele vai julgar? Os ímpios. Quem passará pelo juízo? Quem não tem o Salvador. Por isso que a gente chama Jesus de Salvador. Por que Salvador? Porque ele nos salvou do juízo, do julgamento. Por isso que ele é nosso Salvador. E nesse dia, a Bíblia diz que Deus vai abrir muitos livros. O livro da consciência, Romanos 2,15, não precisa abrir, só vou citar. Depois, se você quiser anotar para ler em casa, Romanos 2,15, Deus vai abrir o livro da consciência de todos os seres humanos. E vai dizer e mostrar para eles mesmos a consciência. Nesse momento que você mentiu, a sua consciência disse que você não podia mentir, mas você desobedeceu a sua consciência. Ele vai abrir esse livro. Né? Vai estar Deus lá, para você entender, né? Vai estar ali um anjo ali no lugar da irmã Ana, num notebook aqui. E aí vai mostrar ali para você, no datashow, vai mostrar a sua consciência ali. Entendeu? Seus pensamentos. Vai mostrar para você. Não sei se vai ter outra pessoa para você ficar constrangido, ou se vai ser só você. Mas vai abrir. Claro que eu estou dando ilustração, não vai ser assim. Não acredite que vai ser assim. Estou dando ilustração só para você entender. Ele vai, metaforicamente, ele está dizendo que vai abrir o livro, ou seja, ele vai mostrar para você a sua consciência. Ele vai abrir o livro das palavras, Mateus 12, 36 a 37. As palavras que você disse. Todas as palavras. Jesus falou que todo homem que não tenha ele, dará conta de cada palavra torpe que falou no planeta Terra. Jesus vai tratar o homem como homem, né? Antigamente, o homem, o que ele fazia? Ele dava uma palavra e ele, como é que o gaúcho dizia? Firmava a guaiaca, né? Dizia antigamente. Ou seja, firmava o cinto. Firmava a palavra. Minha palavra é essa e eu vou cumprir a minha palavra. Antigamente era assim, hoje em dia já não é mais. Mas antigamente a palavra de um homem ou de uma mulher era o bem mais precioso, né, que essa pessoa tinha. É a minha palavra. Então Jesus, as pessoas vão dar conta de suas palavras. As pessoas vão dar contas, em Eclesiastes 12, 14, de suas obras secretas. Se a irmã puder abrir Eclesiastes 12, 14. Tudo aquilo que você fez quando ninguém estava vendo. Tudo aquilo que você realizou quando não tinha mais ninguém olhando. Deus estava olhando e vendo. E Ele vai abrir esse livro e vai mostrar para você ver por que você está sendo julgado daquela forma. Nenhuma obra secreta ficará oculta. Porque Deus há de trazer a juízo, Eclesiastes 12, 14, para você ver como eu não estou inventando. Toda obra, até a tudo que esteja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Você vê como eu não estou inventando, eu estou pregando a Bíblia. Deus vai trazer a juízo, toda obra, encoberta, secreta.
que você já fez. Que o pastor não estava olhando, o cônjuge não estava olhando, os filhos não estavam olhando, mas Deus estava olhando, Ele vai trazer isso. É o que está escrito. As obras públicas também. Lá em Mateus 16 fala isso. E por fim, o livro da vida em Daniel 12:1. Diz que ele vai abrir o livro da vida e aquele que ele não encontrar o nome escrito no livro da vida será julgado para o lago de fogo. Amém? Eu sei que essa mensagem ela não traz muito glória a Deus assim do povo, mas é uma mensagem importante, poderosa, que eu tenho certeza que vai mudar o rumo e o caminho de muitas pessoas nessa noite. O livro da vida. Por quê? Como eu falei no início da minha mensagem, você está prestando atenção no meu raciocínio, eu falei sobre a morte e sobre aquele que é a vida eterna. E esse que é a vida eterna, que é a ressurreição e a vida, que pode dar vida aos seus filhos, vida à sua família, vida ao seu coração, não importa a sua idade. Não importa quão velho você seja, quão novo você seja. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adolescente. Hoje mesmo você pode receber a vida que Jesus tem para você. Jesus, com 12 anos, era um pregador do evangelho. Quem lembra disso? Essa passagem. Né? Os pais dele encontraram ele com 12 anos, pregando para os mestres da lei no templo. Eu comecei a pregar junto com meu irmão, fazer célula com 6, 7 anos, nem lembro. 6, 7 anos de idade. Quando eu aceitei Jesus. Então não importa a sua idade, o importante é você receber a vida de Cristo. Amém? E Ele está agindo. Desde o menor até o maior. Não sei, o Ravi tá hoje aqui? Não? O Ravi veio hoje? Não veio, né? Mas o Ravi quando vem, ou algum outro bebê aqui, temos o Emanuel também, uma criança pequena, né? Quando vem no culto, temos alguns outros bebês que vêm também às vezes no nosso culto, a brilhantar o nosso culto, né? Essas crianças, o espírito delas está entendendo o que está sendo pregado. Que o espírito não tem idade. O que tem idade é o corpo. O espírito, ele nasce já com a idade pronta. O espírito não tem idade. Então ela não está entendendo na mente, no cérebro, mas o espírito está recebendo. Amém? Criança, às vezes, jovem, adulto. Esse dia eu comentava com um amigo meu, né? Acho que era o Thiago, numa reunião que nós estávamos, que às vezes eu prego, né? E eu percebo assim que as pessoas. Tem pessoa ali lá no fundo que não está nem aí, não está nem prestando atenção, não está um pouco se lixando. Mas depois que a gente sai, eu encontro essa pessoa, faço uma visita, a pessoa me diz, pastor, lembra aquela mensagem que o senhor pregou lá naquele domingo? E aí eu digo, mas eu nem lembro, eu nem lembro da mensagem que eu preguei. Mas a pessoa aparentemente não estava prestando atenção. Mas o coração dele estava recebendo. E isso vai dar fruto depois. Porque é uma semente que foi plantada hoje, irmão. Cada pessoa que já veio com você nesta igreja, eu quero te dizer que uma semente foi plantada naquele coração. E cada um tem um tempo para germinar. Tem um parente meu, irmão, pensa num camarada mundano, entendeu? Um primo meu, mundano mesmo, fumava tudo que podia fumar, fazia tudo que podia fazer. Nós levamos ele num culto há anos atrás. Ele ouviu a mensagem, parecia que não estava nem aí, porque ele não queria saber de Jesus, de igreja, de nada. A gente levou ele num culto. Depois eu insisti para que ele fosse num culto lá na cidade dele. Ele foi, visitou a igreja, falou que não gostou. Né? Gostou da igreja? Não gostei. O pessoal, não gostei do pessoal, não gostei das pessoas. Hoje, em 2022, ele dizendo que não tinha gostado nem da igreja, nem dos pastores, nem de nada daquilo. Hoje, ele postou uma foto no Instagram dele em uma igreja com a Bíblia na mão. Anos depois. Porque a semente foi plantada. E no tempo certo ela germinou. Amém? E ele não me falou que gostou, ele disse que tinha odiado. Mas anos depois, o Espírito Santo já tinha pegado ele, irmão. Já tinha pegado o coração dele. Não importa se ele tinha gostado ou não. A semente germinou. Está ele lá com a Bíblia na mão, na igreja, e todo dia posta louvor no story dele. E está frequentando a igreja. Largou o pecado, eu acho. Largou os vícios. Porque a semente foi plantada. Amém? Então toda pessoa que já sentou com você nesta igreja, irmão, espere para ver em 2030, 2040, se Jesus não voltar, espere para ver os frutos na vida dessa pessoa, vai germinar no momento certo. Aleluia! E você está livrando essas pessoas do juízo. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Eu falei aqui sobre Jesus como vida, Jesus como aquele que vai voltar nas nuvens dos céus para ficar bem gravado, e Jesus como aquele que há de julgar vivos e mortos. E nessa noite, esse mesmo Jesus que é a vida,
esse mesmo Jesus que me deu vida, que deu vida para a pessoa que está do seu lado, Ele quer encher você de vida nessa noite. Ele quer encher o seu corpo de vida, Ele quer encher a sua alma de vida para enfrentar mais uma semana, mais a segunda metade do mês de julho. Você quer receber isso? Esse Jesus que é a vida, Ele está no nosso meio. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Olha quantas pessoas tem aqui reunidas nessa noite. Então, a promessa dEle se cumpriu dizendo, e nós podemos crer, que Ele está no nosso meio. E esse Jesus, não importa a morte que você tenha, pode ser morte financeira, emocional ou física, esse Jesus vai transmitir vida para você nessa noite. Apenas acredite, tenha fé e abra o seu coração para receber esta vida. Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração.